Bora dar início, então, ao conteúdo que eu trouxe hoje, que é o LED na extensão de cílios, que se trata de uma inovação. Então, eu vou passando os slides e vou falando com vocês aqui, vocês podem ir perguntando o que vocês quiserem. Bora lá? Pode passar o próximo. Eu quero trazer para vocês 3 motivos para vocês estarem inovando ainda esse ano de 2026. Pode passar. O primeiro motivo para inovar em 2026 e trazer algo diferente para os clientes seria, a questão do mercado saturado. Eu sei que muita gente fala, nossa, é muita lash designer, na minha rua tem 5, no meu bairro tem mais de 10 profissionais. E eu posso falar que quem faz o básico se torna comum e acaba se preocupando com a concorrência. Que daí seria aquela disputa por preço, né? Um deixa mais barato, outro quer deixar mais barato também. Muito trabalho, pouco retorno financeiro. Então eu vou deixar essa frase aí, ó. A inovação, ela é igual a autoridade, mais agenda cheia, mais valor justo. Então quem inova consegue realmente mudar o cenário atual. O próximo, pode passar. Próximo motivo para você ainda inovar ainda esse ano é a questão de a cliente mudou. As clientes têm acesso à informação hoje. Então a cliente ela está mais exigente, ela está informada, porque ela vai lá no YouTube, ela se informa, sabe tudo o que está acontecendo, das inovações, das tecnologias que estão surgindo, daquilo que vai melhorar ainda mais o trabalho, o serviço que ela está buscando. Ela busca segurança, personalização e a profissional comum ela é facilmente substituída. Então, se você não entrega algo diferente para suas clientes, pode ter certeza que ela vai acabar optando por aquela que é mais barata, por aquela que é mais próximo da casa dela. Então, esse é mais um motivo para você pensar na inovação ainda esse ano. E eu deixo essa frase, né? Inovar é ser lembrada e não comparada. Pode passar. Fiquem aí que eu já vou falar mais coisas sobre o LED na extensão de cílios, mas primeiro eu quero abrir a sua visão sobre o que eu estou trazendo para o mercado lash. Terceiro motivo para você inovar ainda esse ano é o crescimento financeiro. Técnicas antigas limitam o faturamento, né? Se você ainda está fazendo o básico, você não está procurando inovação, você está fazendo ali a técnica antiga, você já está sendo lash antiga. A agenda trava, a produtividade cai e a inovação ela gera mais resultado em menos tempo. Isso eu posso garantir para você. Eu deixo mais uma frase: inovar não é gasto, é estratégia de expansão. Pode passar. E agora eu quero contar aqui rapidamente para você como foi para mim a área lash e como eu cheguei até aqui. A minha virada, né? Eu trabalho com cílios há mais de 6 anos, eu sou formada em estética, eu sou esteticista e eu resolvi focar na área de extensão de cílios, me tornar especialista. Quando eu me tornei especialista, eu quis, né, algo diferente do que todo mundo entregava. Eu vi, né, na época, muitas pessoas fazendo cílios, sempre o mesmo. E eu falei, não, já que eu quero ser especialista nessa área, eu quero algo novo, eu quero algo diferente. E foi aí que eu comecei a estudar, fiz cursos sobre retenção, sobre saúde ocular, sobre personalização, fiz várias especializações, porque realmente eu queria ser especialista. E foi aí que eu comecei a entregar algo diferente para as minhas clientes. Só que na época, eu não era tão ligada na questão das redes sociais, então eu não ficava divulgando tanto sobre isso. E sim, eu trazia aquela experiência para as minhas clientes nos meus atendimentos diários, que seria cílios que duram muito mais do que o normal, algo personalizado que eu realmente olhava, analisava o olho da cliente, fazia algo único para ela, que elevava ainda mais a autoestima dela e não só aquilo que ela achava que ia ser, e sim algo mais. E a segurança. As minhas clientes, todas elas têm um feedback muito positivo em relação a não arder os olhos,
não senti nenhum incômodo durante o procedimento, pós-procedimento, o dia a dia com a extensão de cílios tem que ser vida normal. Então isso eu já estava trazendo para as minhas clientes, até que eu fiz o lançamento do meu método de extensão de cílios, que eu criei, porque o que é um método? É um passo a passo que você faz e você garante aquele resultado. O método é você seguir um padrão e conseguir entregar sempre os mesmos resultados, que seria a excelência no resultado, que é o Soft Lashes Ana Moraes. Então eu já estava com o meu método, estava pronta para fazer o lançamento. No final de 2024 eu já estava preparada para lançar o meu método, que eu ia lançar no início de 2025. Tinha me preparado, estava tudo certo, mas aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Pode passar o próximo slide. Em 2025, no início do ano, a qualidade começou a cair. Quando eu estava quase lançando o meu método, eu percebi que eu comecei a ter problemas na durabilidade dos cílios que eu estava fazendo. E isso me preocupou muito, porque eu falei, nossa, como assim? Os meus clientes sempre têm tanta durabilidade, faz cílios uma vez no mês e agora não está durando mais. E eu fiquei tão frustrada que eu até desisti do lançamento do método, porque uma das coisas do meu método seria realmente a durabilidade, essa liberdade para as clientes, de ter cílios que duram mais, fazer cílios apenas uma vez no mês. E isso me frustrou, porque todas as clientes estavam voltando com menos tempo, às vezes 15 dias o cílio já não durava mais, e eu fiquei muito frustrada, até que eu fiz um monte de mudança, quase desisti da área lash, quase voltei para a estética, que eu sou esteticista, quase voltei para a estética e realmente eu estava a ponto de desistir do mundo lash. Não sei se esse é o seu caso, pode até ser que seja, né? Você já está frustrada, tendo os mesmos resultados, não conseguindo mudar, não conseguindo ganhar mais. E daí eu fiz aquilo que eu fiz quando eu decidi se especializar. Eu voltei a estudar mais para ver o que estava acontecendo. Por que que eu estava usando os mesmos materiais e os resultados estavam sendo diferentes? Comecei a pensar que poderia ser o clima, poderia ser a umidade, a temperatura, porque a gente sabe que isso interfere diretamente no resultado do nosso trabalho atualmente, mas eu sei que isso pode mudar, espere só um pouco. E daí eu falei, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? Daí o resultado, né, quando eu comecei a ter problemas de durabilidade, foi a questão da insegurança, retrabalho, perca de confiança da cliente. Como eu tenho muitas clientes fixas, então elas sabiam que era realmente algum problema, que não era a minha técnica que estava errada, era algo que estava acontecendo. Elas até falavam, nossa, Ana, vê se não é um problema com os materiais, vê se não é... Daí eu comecei a pensar, nossa, realmente... Será que é problema com os materiais? O que está acontecendo? Foi aí que comecei a pesquisar várias coisas para entender o que estava acontecendo e daí eu cheguei numa questão. Pode mudar, por favor? Realmente os materiais tinham perdido a qualidade. Porque eu não sei se vocês sabem, mas praticamente 100% dos materiais utilizados no nosso trabalho vêm de outros países. São pouquíssimos materiais que são produzidos no Brasil, fora que o Brasil não tem tanta estrutura para estar produzindo alguns materiais, praticamente 100% é importado. Quem estuda mais aí a parte leste sabe que os materiais são todos importados, todos vêm de outro país. E realmente eu percebi que atrasos na importação, instabilidade, para na alfândega, até a alfândega liberar, os materiais vão perdendo a qualidade, porque a gente sabe que nossa cola atualmente, que utiliza na técnica tradicional de cílios, a umidade e temperatura interfere diretamente na cola. Então, realmente, a questão da instabilidade na importação afeta diretamente nossos materiais. E não só a cola, a gente utiliza espuma, a gente utiliza preparador, a gente utiliza pós-procedimento, tantos materiais que a gente utiliza hoje, que tudo pode ter perdido a qualidade nesses atrasos, nessas questões da importação. Então, eu posso te garantir que essa frase aqui, ó, quem não se adapta, sofre.
quem se posiciona se destaca. E foi aí que eu percebi que realmente o problema não era a minha técnica, o meu método, e sim os materiais. Mas de tanto eu estudar e ir atrás, algo me chamou a atenção. Pode mudar? E o LED veio como resposta nisso que eu estava passando, nessa instabilidade, nessa falta de durabilidade. Foi aí que eu dei atenção ao LED na extensão de cílios. Que o LED, né, ele fornece o controle sobre a secagem da nossa cola, que seria a cura do adesivo, resultando em resultados mais estáveis e previsíveis. Porque a colinha utilizada com a luz de LED, ela não depende de umidade e temperatura. E foi aí que tudo mudou. Pode passar o próximo slide. E eu poderia chegar aqui e falar para vocês que o LED é uma novidade na área dos cílios. Mas eu estaria mentindo, porque o LED ele não é uma novidade. Ele pode ser uma inovação, mas não é uma novidade. Porque eu fiz a pesquisa, né, e já existe registros do LED na extensão de cílios desde 2019. Que vários países, igual eu sigo, né, muitas lashes de outros países, Coreia, Rússia, vários países, eu tenho várias lashes que eu sigo até para acompanhar mesmo como que tá também o mercado lá fora, como que tá a extensão de cílios em outros países, como que vai ser as novidades, as tendências, porque a gente sabe que muitas tendências vêm de fora para o Brasil. Então eu sempre acompanho essas lashes. E realmente eu já tinha visto o LED há muito tempo. Outras profissionais de outros países usando há um bom tempo. Mas como eu nunca tive problema com os materiais que a gente tinha aqui, eu nunca dei muita importância. Eu comecei a dar importância a partir do momento que eu comecei a ter problemas. E daí, pelas pesquisas de 2019, já existe um registro comercial do sistema LED para os cílios nos Estados Unidos. Depois, em 2020, já foi feitos testes de segurança fotobiológica e também certificações realizadas. Então, em 2020, eles deram atenção, né, para essa técnica, já começaram a fazer vários testes em relação à segurança, a fotobiológica, tudo mais, e já foi feita essa certificação, que seria essa liberação do uso legal para o LED, para colo V, na área, né, na área dos olhos e tudo mais, foi tudo liberado em 2020. 2021 já começa a expansão em toda a Europa, né, em outros países da Europa, que daí várias lashes de outros países ali, da Europa em si, utilizando também o LED na extensão de cílios. A partir de 2022 até 2025, o Brasil também começou a dar atenção ao LED na extensão de cílios, que daí ganhou força, até que hoje, né, tem muitas lashes já utilizando o LED na extensão de cílios. Por isso que eu falo, não perca tempo, porque a inovação ela vem e você tem que abrir as portas para a inovação, principalmente quando existem estudos, liberações, certificações que estão liberando aquela técnica. E agora, em 2026, eu posso garantir para você que é o futuro do LED na extensão de cílios. E se você ainda não está inovando, você tem que dar atenção. Mas não é o seu caso. Se você já está aqui nessa aula, já é um sinal, né, de que você está buscando essa inovação. Pode passar. Agora sim, a gente vai falar sobre a técnica em si. E eu trouxe aqui para você todos os tipos de LED, de tipos de aparelho que temos. Não todos, porque ainda faltam alguns, mas os mais utilizados pelas lashes. E eu sei que cada pessoa vai se adaptar com um tipo de aparelho. Eu sei porque agora eu estou dando, né, também o curso prático e a gente vê na prática as alunas, uma se adaptando com um modelo, outra se adaptando com outro modelo, e eu percebi o porquê de cada. Aí agora eu vou te contar, daí você vai se identificar, para você até saber qual seria o LED específico para o seu tipo de prática na extensão de cílios. Deixa eu só ver aqui, tem alguma pergunta? Como que tá aí? Ah, tá. Não, ainda não? Então tá bom. A gente tá também atento aqui, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar, a gente vai respondendo aí. Então eu vou mostrando os tipos de aparelho.
que tem. Todos eles, a luz é totalmente controlada, né? Então, ela não fica acesa o tempo todo, até talvez seja uma dúvida que você tem aí. Ela é super focada, então ela só vai trabalhar no lugar onde você quer que ela trabalhe. Então, é uma luz controlável e ajustável, focada no local onde você vai fazer. Eu até coloquei aqui em relação à intensidade, porque tem gente que fala, nossa, uma luz na área dos olhos, será que não é perigoso? Será que não faz mal? E ela tem uma intensidade muito mínima. Por quê? Porque a luz, ela é o suficiente apenas para fazer a cura do adesivo. Ela foi feita para isso, ela foi projetada para essa finalidade. Apenas fazer com que a cola seque. Porque dentro da cola, na composição da cola, que eu já vou falar mais um pouco, ela tem uma molécula que é uma fotoiniciador. É uma molécula que faz com que toda a fórmula mude o estado dela. Então, deixe de ser líquida para o estado sólido, que é onde ela vai realmente secar. Em relação à intensidade dos aparelhos, né? É um LED UV com a intensidade entre 395 a... Na verdade, é o contrário, né? De 305 a 395, que está errado aqui no slide. Monômeros. Monômeros é a menor medida que existe. É a menor, é muito baixa mesmo, é muito, vamos falar, fraca para causar algum mal, algum dano. E sim somente para reagir com a colinha. Daí, na aplicação, ela, como eu já tinha falado, ela é totalmente controlada, o comprimento da onda é específica, adequada. A cola, ela é compatível com a fotopolimerização, então não é qualquer cola também, eu sempre recebo essa dúvida, né? Qual tipo de cola? É uma cola específica que foi feita também para trabalhar com LED, que seria a luz na extensão de cílios. Agora eu vou mostrar então aqui um pouco dos aparelhos para me falar um pouco mais. Trouxe aqui, ó, 2 tipos de LED de pinça. Deixa eu mostrar aqui. E esse daqui é o LED de chão. Então, muitas profissionais vão se adaptar com o LED de pinça e outras vão se adaptar com o LED de chão. O LED de chão, ele é tipo uma lupa mesmo, né? Igual aqui, igual a luz que a gente utiliza para os atendimentos. Então, ela vem nesse pedestalzinho, onde você, essa parte aqui, ela é totalmente maleável, então você consegue deixar mais para cá, mais para cá. Tem a distância correta que você deixa entre o olho da cliente e esse daqui você tem que deixar na distância correta, que geralmente eu já passo para as alunas durante a prática, né? Qual seria essa distância? Aqui também o foco dela é totalmente ajustável, né? Porque essa partinha aqui ela roda, onde você consegue ajustar o foco. E por que ela é controlada? Porque ela só acende quando você pisa no pedalzinho, que aqui no pé fica um pedalzinho que você aperta, né? Dá pra ver aí no vídeo? Veja se dá pra ver, porque daí, ó, porque conforme eu piso o pé, ela acende, ó. Não sei se dá pra ver aqui na minha mão. Ela acende a luz aqui, ó. Vamos ajustar, a produção vai ajustar aqui o vídeo. Ó, porque daí, vê se dá pra ver aí. Conforme eu piso, dá pra ver? Deu? Ó, conforme eu piso, ela acende. Eu tiro o pé, você só fica posicionado o pé durante o procedimento. É bem... Deu pra ver aí? Ó. Ó, pisei, a luz acende. Tirei o pé, a luz apaga. E, na verdade, é só uma pressãozinha. Se só abaixa o pé, ela acende. Se levanta, ela apaga. É totalmente controlável, ó. Para realmente, por exemplo, eu tô fazendo a aplicação ali, tiro o fio, posiciono o fio no fio natural, acendo a luz, é coisa de 3 segundos. 3 segundos, menos de que 3 segundos, já secou totalmente. Totalmente. Não é aquela coisa de, vai levar um tempo para secar, não. Você posicionou o fio de extensão em cima do fio natural ou por baixo, né, dependendo do tipo da aplicação, pisou, acendeu a luz, na hora já seca, né? Já secou ali. Daí vamos aqui, ó, para o modelo, que seria o modelo de pinça de isolamento, né? Esse daqui, ó, por exemplo, você tá ali fazendo, isolou o fio natural,
com a pinça, colocou a extensão, você vai pisar a mesma coisa no pedalzinho e vai acender a luzinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Aqui, ó. Pisou o pé aqui. Ver se dá pra ver, ó. Pisou. Pisou, acendeu a luz. Essa luzinha, ela é ainda mais focada. Ó, pisou, acendeu, né? Ela é ainda mais focadinha, porque ela fica realmente em cima ali do local onde você está aplicando a extensão, ó. Pisou, acendeu a luz. E ela é muito leve. Tem gente que pergunta, nossa, mas é pesado esse aparelhinho? Não, ele é bem levinho, olha. É que assim, não vai dar para vocês sentirem o peso só na prática mesmo. Mas ele é bem levinho, não incomoda. Lógico que no começo é um pouco a adaptação. Depois que você se adapta, você nem sente mais que tá com o aparelhinho ali. Que tá com o LEDzinho aqui, né? É muito levinho mesmo. E daí tem esse daqui, que é o de aplicação, né? É a pinça de aplicação, para você realmente na hora da aplicação. Eu vou acender aqui também para vocês verem. É a mesma coisa do LED de isolamento, da pinça de isolamento. Também vai com o pedalzinho, tem o pedalzinho, mesma coisa. E daí você tá ali fazendo a extensão, isolou, pegou o fio de extensão, acende e aplica, ó. No caso, nesse daqui, ó, pisou, acendeu a luz. Aqui, ó, pisou, acendeu a luz, aplicou, e como eu falei, essa aqui também ela é controlável e é coisa de segundos, é muito rápido, porque a cola ela seca na hora que ela entra em contato com a luz. Então a luz não fica todo o tempo ligada, é coisa rápida. Pisou, acendeu, tirou o pé. Pisou, acendeu, tirou o pé. Deu para ver bem aí? Então, para você ver quantos modelos de luz, né, de LED, para fazer LED UV na extensão de cílios, a gente tem. Temos também esse modelo aqui, que ele é mais portátil e ele é sem fio. Que esse modelo também você coloca na pinça de isolamento. Então, tá fazendo os cílios ali, tipo, aplicou a extensão, vem com o dedo aqui assim, ó, ele é de toque, ele é um botãozinho bem, ó, coisou, espera um pouquinho, porque esse modelinho aqui, ele apaga sozinho. Por a luzinha dele ser mais fraquinha, ele leva um pouquinho mais de tempo do que esses outros aparelhos aqui, que seriam os de pinça, e esse daqui também, que é o de chão. Então, ó, esse daqui você colocou ali, você vem com o dedo aqui, aperta, espera um pouquinho que ele vai apagar. Enquanto você espera, você já pode ir pegando a próxima extensão de cílios, né? Vai pegando a próxima aqui para fazer a aplicação. Então, esses são os modelos que temos disponíveis. Agora, falando um pouco sobre a questão da adaptação, dependendo de cada profissional. Esse de chão, eu percebi que quem se adapta mais são profissionais que fazem, às vezes, o uso dos dedos para fazer isolamento. Por exemplo, vai fazer a aplicação de cílios, utiliza ali o dedo para fazer aquele movimento de pálpebra. Que tem gente que não usa só a pinça de isolamento, que seria, né, a pincinha aqui de isolamento. Tem gente que não usa só a pinça de isolamento, usa também os dedos, né, às vezes aqui para fazer a questão da abertura ali dos fios para fazer o isolamento. Veja aí se tá certo. Esperar a produção arrumar a câmera. Oi? A gente colocou para mostrar mais o de chão. Ah, tá. Foi? Beleza? Daí, como eu tava falando, quem se adapta, qual é o profissional que se adapta mais com esse de chão? É a profissional que utiliza ali não só a pinça de isolamento, mas sim, às vezes, os dedos, os dois, né, um pouquinho aqui do dedo para movimentar a pálpebra, para mudar o fiozinho. Tem muitas profissionais que fazem isso durante o procedimento. Então, ela vai se adaptar muito melhor com a de chão, porque daí ela só deixa o posicionado da forma correta, né, esse daqui, na intensidade aqui, no caso, no foco correto, porque ele tem um foco para você mudar, né? Aqui, não sei se dá para focar aqui para ver, para elas verem que tem um foco aqui assim.
Olha, que esse daqui é um foco que ele é ajustável, olha. Olha. Esperar ajustar aqui. Deu pra ver? Ó, porque daí ele é um foco ajustável, né? Você consegue deixar menorzinho o foco, mais aberto. E daí tem a forma correta que a gente deixa certinho com o foco, para não incomodar o olho da cliente, para realmente fazer a secagem da cola corretamente. Fecha o foco na sua mão. Deixa eu ver aqui. Mas sem essa na frente, tem como? Deixa eu ver, calma aí, acho que dá. Assim? Deu pra ver? Agora faz. Que daí aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, o foco fica, deixa eu ver se vai, ó, mais fechado, foco mais aberto, dá pra ver? Ó, foco mais aberto. E daí você tem que deixar certinho o foco na posição. E também a questão da distância entre o rosto, né, entre ali o olho e o aparelho. Então, como eu estava falando, as profissionais que vão se adaptar com esse tipo de aparelho são as que utilizam, além da pinça, acabam utilizando o dedo também para fazer o isolamento e aplicação das extensões. Daí agora, esse modelinho aqui, que seria o LED de pinça de isolamento. Esse foi o que eu acabei me adaptando muito mais. Eu praticamente só estou utilizando esse de pinça, porque eu gosto de fazer os dois olhos ao mesmo tempo. Então eu aplico um pouquinho no olho, depois aplico um pouquinho no outro, até porque eu gosto de fazer essa observação para ver se os dois olhos estão ficando iguais. Então, para quem faz os dois olhos ao mesmo tempo, o aparelho ideal de LED, de luz, seria esse de pinça de isolamento, porque você consegue movimentar tranquilamente ali os dois olhos, sem interferência nenhuma. E como eu falei, ele é muito leve, então você se adapta muito rápido. E já esse modelo aqui de aplicação, também é para quem gosta de fazer os dois olhos ao mesmo tempo, para quem também utiliza o dedo ali para fazer o movimento de pálpebra, esse também dá muito certo. E ele também é bem molinho, né, no caso, na hora de apertar, e a luzinha dele é bem focada, então ele vai pegar certinho aqui, ó, aonde fica a extensão de cílios para realmente fazer secagem da cola. Então, em relação aos modelos, alguém tem alguma dúvida? Vê se alguém perguntou alguma coisa aí. No chat, não? Tranquilo? Agora vamos para... Eu não vou mudar o slide ainda, tá? Vou falar sobre outras coisas, né? Daí tem a colinha que a gente utiliza para fazer a técnica, que daí eu até tenho aqui, né? A marca, eu tô utilizando uma marca apenas, que foi a qual eu usei e gostei da colinha. E daí a gente tem também na cola a questão do tempo. Tem colas de 1 segundo, meio segundo. O que isso interfere? Quando entra em contato com a luz, seca mais rápido, ou quando entra em contato com a luz, demora um pouquinho mais. Então, para quem já tem mais experiência, pode pegar de meio segundo, porque entrou em contato com a luz, ela já vai secar. Ou, dependendo se for um pouquinho mais lenta, ela vai levar um segundinho a mais ali para secar. Mas como eu já falei, em relação à composição, o que eu achei interessante na composição da cola UV? É que ela é bem parecida com a cola que a gente utiliza, que seria tradicional. Na composição também tem o cianocrilato, só que é um tipo de cianocrilato diferente, é o cianocrilato em gel, que é melhor ainda do que a gente utiliza nas colas tradicionais. Por quê? Porque ele é menos tóxico. Então, por isso que não quase zero irritação no olho da cliente. Isso diminui muito a questão de irritação no olho das clientes, né? E daí também na composição tem o fotoiniciador, que é uma molécula que vai fazer com que quando entre em contato com a luz, ela faça a secagem imediata do adesivo. Então você não precisa esperar para a cola secar, você não precisa usar finalizador, que seria aquele produtinho que a gente utiliza para finalizar, não precisa, porque essa molécula, quando ela entra em contato com a luz, ela já faz essa cura, que seria realmente a secagem da cola de forma instantânea. Por isso também que a cliente não sente arder os olhos, porque a gente sabe que na técnica, né, no método tradicional, a cola precisa de umidade
e temperatura para realmente fazer essa cura total, principalmente a umidade. Ainda a temperatura interfere mais na questão da viscosidade da cola, né? Agora, a umidade realmente faz com que a cola seque. Só que durante o procedimento, muitas vezes, a umidade não está o suficiente para fazer com que ela seque. Então, ao longo do procedimento, às vezes 1 hora e meia de tempo, aquela cola está eliminando vapores, né? Que seria o vapor mesmo. Tem pergunta aí? Pode fazer. Mesmo trabalhando com LED, é necessário utilizar o primer na preparação? A Kathleen perguntou. Não necessita, na verdade. Repete a pergunta, porque eu acho que não sai. Né? Vou repetir a pergunta porque a Karina falou aqui pra mim, mas como a gente tá no estúdio, às vezes não sai. Mesmo trabalhando com LED, é necessário utilizar o primer na preparação? A Kathleen perguntou. Mesmo trabalhando com LED, é necessário utilizar o primer na preparação dos cílios? Não. Por quê? Porque, na verdade, não precisa daquela questão da aderência, né? Tão grande, que geralmente a gente passa um primer para abrir bem as cutículas, para o fio sintético se conectar melhor com o fio natural e fazer com que ele não saia daquela posição até a cola realmente secar totalmente. É o que a gente faz para realmente evitar com que o fio descole antes de secar a cola. Como quando você posiciona o fio no fio natural ali, né, a extensão no fio natural, você liga a luz, ela já seca na hora, ela já conecta aquela extensão com o fio natural, você não precisa abrir a cutícula. E isso que me chamou mais atenção quando eu comecei a estudar o LED na extensão de cílios. Porque eu falei, gente, olha que maravilha eu usar menos produto nos olhos da minha cliente. Que era uma das coisas que me incomodava, sinceramente. Porque, ó, a gente usa espuma, primer, depois a cola, depois finalizador. É muito produto na área dos olhos. E eu sei que tá tudo liberado, é uma prática que a gente fez, né, há tanto tempo aí. Só que chega uma hora que a gente precisa inovar, porque a gente sabe que ao longo prazo a cliente ela pode desenvolver uma alergia, se expondo a tantos produtos, né? Porque são produtos, tem uma composição ali e querendo ou não acaba entrando um pouquinho dentro dos olhos. Mesmo a gente tentando fazer o máximo, evitando, deixando o olho da cliente bem fechadinho, tentando passar só no fio natural, acaba escorrendo um pouquinho. Então a gente não precisa utilizar. Isso que eu achei mais interessante, porque reduz até o nosso custo durante o procedimento, né? Ao longo aí. Igual o que eu estou utilizando atualmente? Apenas uma espuminha, somente a espuminha, dou uma higienizada ali. Eu já faço aquela recomendação, né, para cliente vir sem maquiagem, sem nada na área dos olhos, mas acontece, às vezes a cliente vem direto do trabalho, chega às vezes com maquiagem, resíduos de maquiagem. Geralmente, antes dela deitar, eu já dou um lencinho na mão dela, né, para ela remover um pouco do resíduo da maquiagem. Daí, quando ela deita, eu passo uma espuminha bem passada, removo a espuma e começo a aplicação da extensão, né? Faço isolamento, tudo e começo, porque eu não preciso de primer. E dependendo ainda, a cliente, por exemplo, quando a cliente já vem tudo preparada, sem maquiagem, sem nada na área dos olhos, o que eu estou fazendo atualmente? Eu pego só o Aqua Clean, que seria aquele bem levinho, que nem é primer, é só algo para realmente dar uma higienizada, tirar um pouco da oleosidade dos cílios naturais, passo um pouquinho e já começo, nem espuma eu acabo utilizando. Então, para vocês verem o quanto não precisa ficar passando produtos nos cílios naturais da cliente. O que eu falo que o que garante a boa técnica no uso do LED? É você fazer uma aplicação que seria a acoplagem perfeita. Fez uma acoplagem perfeita, você garantiu o seu procedimento ali. Isso que eu tô falando agora, a preocupação com o LED, no caso, é uma acoplagem perfeita. Não precisa ficar preparando o fio, ficar preocupado se está com oleosidade, se não tá. Porque eu falo que até esse fato de a gente ficar removendo muita oleosidade do fio natural acaba danificando os cílios, né? Acaba fragilizando os cílios naturais, de tanto ficar removendo ali. E querendo ou não, a gente mesmo evitando passar na pálpebra, a gente acaba passando produtos na pálpebra da pessoa. E com o tempo, dependendo da cliente, a gente percebe que a própria pálpebra da cliente
começa a ficar meio sensível, meio descamando, mais vermelhinha. Quem tá na área aí há um bom tempo vai concordar comigo que isso acontece. Tem mais alguma pergunta agora? Tá, então bora lá. Então, eu tava falando em relação à cola, a questão da compatibilidade, como que é essa composição, né? Que eu falei, que tem a molécula que faz com que seque na hora. O cianocrilato é em gel, que é o melhor tipo de cianocrilato, porque ela não faz essa emissão desses vapores em quantidade muito alta. Não tô falando que não tem vapor, mas é muito baixo, eu sei porque eu já fiz o teste. Qual foi meu teste? Provavelmente você aí que é leste, né? Porque o público aqui é leste, vai concordar comigo. Você já deixou um pinguinho de cola no anelzinho, ou na florzinha, ou em algum lugar, e deixou ali perto de outros materiais? Não fica tudo branco? Bem branco mesmo, ao ponto de você olhar e falar, nossa, que estranho. Quem já aconteceu isso, já reage com joinha aí. Porque, meu, fica muito branco mesmo. É até estranho, você fala, nossa, que estranho, tudo esbranquiçado. Eu fiz esse teste, eu deixei uma gotinha dessa cola que eu tô utilizando, que é a cola UV, que tem a molécula, que seria o fotoiniciador. Deixei ela ali, né, sem secar. E ela realmente ficou um pouquinho branco? Ficou, mas é muito mínimo em comparado à cola tradicional. Muito mínimo. Fora que, olha, a cola que eu utilizava é considerada uma das melhores colas que temos no mercado. A cola que eu usava para o método tradicional sem ser com LED. Que agora eu só utilizo LED, é 100% LED. Era uma das melhores colas que emitia menos vapores, que seriam os gases, que era boa, tinha estabilizador, secava rápido, para não arder o olho da cliente. Realmente a cliente não sentia tanto ardência nos olhos, igual outras colas que eu já utilizei também. Então era uma das melhores e mesmo assim, quando eu deixava assim secar a cola, ficava aquele branco em tudo. E essa UV, ela fica um branquinho, mas é muito pouco mesmo. E o que eu mais gostei, né, é que, tipo assim, o bico da colinha, ele não entope. Não sei se você já passou por isso, né, de ficar com o bico da colinha todo entupido, que você vai lá, você tem que pôr uma agulhinha para você tentar desentupir e vira um negócio. A cola UV não entope o bico, porque ela não seca com umidade, ela só vai secar com a luz. Se você, eu já fiz outros testes também, por exemplo, eu já tirei com a cola UV mesmo, sem acender a luz, eu peguei, mergulhei na gotinha, coloquei ali num fiozinho sintético e deixei ela ali para ver como seria a secagem. Ela chega a secar depois de um tempo, ela leva muito mais tempo para secar do que uma cola normal, porque o tipo de cianocrilato, ele é mais bem lento e é em gel. Só que daí, o que eu percebi? Que ele, por ser gel, ele fica mais molinho. Não é igual a cola de extensão, que quando você coloca assim, ela não fica dura, ressecada. E só o fato, às vezes, de você apertar a pinça, ela meio que já solta. Isso não acontece com essa cola UV, que o cianocrilato é em gel. E quando você seca com a luz, realmente ela fica resistente a um ponto de não soltar. Ela fica com uma resistência muito alta. Depois eu vou ver se eu consigo fazer um teste aqui para mostrar. Pingar uma gotinha para me mostrar a resistência que a cola fica. É muito alta mesmo. Por isso que eu falo, o que garante uma boa técnica com o uso do LED e a cola UV? Uma acoplagem perfeita, sem excesso de cola, porque não é o excesso de cola que vai garantir a durabilidade, e sim aquela aplicação perfeita, você acendeu a luz, você ficar livre, né? Com aquele pensamento, nossa, eu sei que tá seco, que a cliente não vai sentir nenhum incômodo na hora que ela abrir os olhos, que vai durar, porque ela só vai realmente sair quando o fio natural soltar, ou quando se a cliente coçar muito os olhos, que daí ela tá arrancando o fio natural junto, né? Mas tirando isso, a durabilidade é garantida. Agora, em relação também a outras coisas que a gente tem que utilizar quando usa o LED na extensão de cílios, que aqui no slide eu até coloquei, né? A gente tem que usar um óculos de proteção contra a luz, que seria esses óculos aqui, né? Igual o meu óculos. Ele é um óculos de grau, mas na lente dele, ele tem aquela proteção contra a luz visível.
que na verdade muitas pessoas colocam essa proteção, até para quem mexe tipo com o computador por muito tempo, o celular, né? Quem trabalha com celular fica o tempo todo com o celular ali, precisa dessa proteção para os olhos contra essa luz. Então eu já tinha essa proteção nos meus óculos antes mesmo de trabalhar com LED. Porque a gente que trabalha com cílios, a gente usa aquela luminária bem focada em cima do olho da cliente. E essa luz acaba refletindo também nos nossos olhos. Então, você, todo dia ali, às vezes o dia todo, né, dependendo da agenda do dia, o dia todo fazendo atendimento, com aquela luz exposta nos seus olhos. Mesmo que você não utilize óculos de grau, você precisa usar esse óculos de proteção contra a luz. E com o LED não é diferente, porque o LED, ele é uma luz brilhante, né? Ele é um brilho a mais, porque quando eu acendo aqui dá para ver, né? Ele tem um brilho. E se você não protege seus olhos contra esse brilho, você vai deixar, né, a própria visão, ela vai ficando mais cansada ao longo do dia. Você pode até desenvolver algum problema oftalmológico, né, nos olhos por conta da exposição à luz. Não é a questão de ser um LED UV, não é o LED UV, e sim a luz mesmo. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Não sei você quantos anos que você está na área leste. O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a trabalhar com cílios, eu não usava óculos de grau. Eu não precisava, não tinha óculos de grau. E eu percebi que depois de uns 2, 3 anos trabalhando com os cílios, eu acabei, meu próprio olho, eu acho que de tanto ficar focado ali, né, muito tempo focado em algo ali, ele descompensou. Porque até o oftalmologista mesmo falou isso para mim, por eu trabalhar com algo muito focado, isso descompensa a visão. Porque daí acaba que a visão que seria focada, ela fica boa, só que a de longe, ela descompensa. Então acaba prejudicando, e foi exatamente o que aconteceu comigo. De perto eu até enxergo bem, mas de longe eu acabo não enxergando tão bem por conta dessa questão de sempre usar a visão muito focada. Até o oftalmologista até comentou, ele falou, se você, né, se for algo que não te prejudica, não precisa utilizar óculos, mas eu já não estava conseguindo dirigir direito, porque como descompensou minha visão de longe, quando vinha muito brilho tal no olho, ou até mesmo enxergar assim de longe, daí eu acabei precisando utilizar mesmo óculos de grau, e daí eu já pedi para pôr essa proteção de luz. Então esse é um dos fatores que você necessita utilizar o óculos para luz. Ah, temos uma pergunta. A Luiziane perguntou: onde encontro o LED e o adesivo? Olha, a Luiziane perguntou onde encontro o LED e o adesivo, né? Eu tenho os links que seriam os fornecedores certos que eu compro. Porque eu falo, né? Tudo vem de fora. Então a compra desses materiais atualmente está sendo importada. Porque assim, já está sendo feito estudo no Brasil para trazer fornecedores no Brasil, para trazer certificações também nacionais, não só internacionais. Eu já vou até falar um pouco mais sobre isso também, é que eu estou focando aqui na parte de equipamentos e cola. Mas atualmente a gente tem que importar esses aparelhos, essa cola. É muito simples importar, só que você precisa importar de vendedores corretos. Por quê? Porque o vendedor que você importar, ele precisa fazer a declaração de imposto e fazer tudo certinho conforme a legalidade. Porque se ele não fizer isso, o seu aparelho ou até mesmo o seu adesivo, ele vai parar na alfândega. Daí você vai ter que pagar o imposto, né? Quando parar na alfândega. E também você paga uma multa por ter sonegado o imposto. Às vezes não é você que sonegou, é o próprio vendedor que acabou sonegando. Mas isso acaba ocorrendo. Então você acaba tendo que pagar meio que imposto 2 vezes. Por você não ter comprado do vendedor certo. Mas eu já vou preparar algo especial aí. Calma, fica até o final que você já vai entender o que vai acontecer. Que você vai ter acesso a todos esses links que eu tenho desses fornecedores para você comprar o aparelho, a cola, tudo do jeito correto. Calma que eu já vou falar. Tem mais alguma pergunta? Tem mais duas. Como faz a remoção? Foi na hora que você estava falando que ele fica muito tempo, né? Então a Uhum. Ana Lúcia perguntou.
Tá, a Ana Lúcia perguntou, né, e como faz a remoção? Eu tô repetindo a pergunta porque eu acho que não tá dando para ouvir a Karina por conta do microfone. A remoção, ela é igual à tradicional, porque como eu falei, na composição também tem cianocrilato. Então, qualquer removedor que dissolva cianocrilato vai dissolver essa cola também. Eu fiz também os testes, eu acabei comprando o removedor da própria marca da cola. Até porque eu falei, eu vou comprar já para me testar. Só que daí quando chegou, eu comecei a fazer minhas modelos, né, do LED, porque eu falo que tudo no começo a gente tem que fazer modelos, para a gente realmente dominar aquilo que a gente quer oferecer para nossos clientes. Daí eu fiz minhas modelos, daí eu fiz a remoção com o removedor que eu já tinha, que eu já utilizava nos meus atendimentos normais. E soltou do mesmo jeito. Porque, como eu falei, a composição é muito parecida com a cola tradicional. O que muda é que tem a molécula, que é um fotoiniciador, que faz a cura imediata da composição ali, da cola, que não temos na cola tradicional. E também o cianocrilato, ele é em gel e não o cianocrilato normal, que faz aquela emissão de gases de forma intensa, porque precisa de umidade para secar. É outro tipo de cianocrilato, mas é cianocrilato também. Então, qualquer removedor vai soltar. Qual que é a outra pergunta, Ká? Se é indicado, se tem alguma restrição, a Kathleen perguntou, se tem alguma restrição em relação a clientes com problemas de pele, como melasma, dermatite. Ó, a Kathleen perguntou se tem alguma restrição com clientes que têm algum problema na pele, dermatite, melasma e tudo mais. Não. Não porque, como eu já falei, esse LED, a intensidade dele não é para fins estéticos. Eu sei porque, como eu sou esteticista, eu já trabalhei com LED também na área da estética, que é o LED específico para tratar algumas, como é que fala? Problemas de pele, né? Por exemplo, tem LED que reage com melasma, ajuda a inibir ali a melanina, faz com que clareie. Tem LED que ajuda na questão do processo inflamatório da pele. Eu sei porque eu já estudei tudo isso. Então a intensidade é totalmente diferente, porque esse LED, essa luz UV, a intensidade dela é só para reagir com um fotoiniciador, que seria essa molécula que está dentro do adesivo. Você pode, igual eu, se eu deixar aqui ó, na minha pele, eu posso deixar um tempão, ela não vai manchar, não vai ficar vermelho, não vai acontecer nada. Posso ficar aqui o dia todo com a luz. A única coisa que eu vou sentir vai ser aquecer. Por quê? Por que ela aquece? Porque ela é uma luz focada. Toda luz focada, se você pegar até essa luz mesmo do ambiente e deixar ela concentrada num lugar só, todo o LED dela ali num ponto só, ela vai aquecer. Que é aquilo que acontece, não sei se alguém aqui já viu aquele teste da lupa, que você pega até o próprio sol, coloca na lupa, ela chega até queimar o lugar. Por quê? Porque você concentrou a energia, que seria a luz, num ponto só. E aqui é a mesma coisa, é um foco, né? Porque ela fica pequenininha para pegar só onde a gente está trabalhando. Então, esse foco, que seria uma luz concentrada, ela faz com que cause um aquecimento. Só que como a gente liga bem rápido e já desliga, a cliente nem sente. Algumas clientes até sentem um leve morninho, mas elas até falam que ajuda até a relaxar, porque dá até um sono a mais ali durante o procedimento, aquele morninho, porque tudo que é morninho parece que traz um conforto maior. Mas é só isso que ela sente, e nem é todas que sentem, algumas nem sentem nada. Mas aí a gente explica, né, ó, você tá sentindo um leve morninho no olho porque é uma luz focada. Mas eu só vou ligar um pouquinho e já desligar. É coisa tipo assim, ligou, desligou, ligou, desligou. É coisa muito rápida. E é tudo questão mesmo de treino. Você treinou a técnica ali, pronto. O seu cérebro já entendeu, você consegue fazer normalmente. Qual que é a outra? Tem restrição para quem tem glaucoma? Glaucoma? Na verdade, assim, ó, deixa eu até bom ter essa pergunta, né? Foi perguntado se tem alguma restrição para quem tem glaucoma. As contraindicações do LED na extensão de cílios são as mesmas da técnica tradicional. Todas as contraindicações que temos para fazer extensão de cílios no geral, que seria a técnica tradicional que é a que a gente já faz hoje, com a cola normal, sem luz nenhuma, são as mesmas do LED. Exatamente as mesmas. Então, em relação ao glaucoma,
Na verdade, não pode, a não ser que tenha sido liberado pelo médico, né? Por exemplo, o médico fez uma cartinha ali, falou, não, tá tudo controlado, tá tomando o medicamento certinho, não tem nenhum problema. Daí sim a pessoa pode fazer. Caso contrário, restrito também, do mesmo jeito de qualquer técnica de extensão de cílios. Então são as mesmas. A única contraindicação do LED seria a questão mesmo da fotossensibilidade, mas mesmo assim, mesmo pessoas com fotossensibilidade, a gente consegue atender. Por quê? Porque a gente usa esse pad que seria o escuro. Não sei se tá dando para ver no vídeo aí, no slide, que esse LED aqui, deixa eu até colocar mais para cá para não ficar na frente, ele é um pad que ele bloqueia a luz, por isso que ele é preto. E depois eu vou até fazer um vídeo, acho que eu tenho até no meu Instagram um vídeo, mas eu vou fazer também mostrando para vocês como realmente ele bloqueia a luz. Então, tem pergunta aí? Tem mais duas. Pode fazer, tem pergunta. Eu vou seguir a linha da visão depois da volta que eu avisei vocês aqui. A Tamires perguntou, e não dá problema de visão na cliente? Ó, vou repetir a pergunta. A Tamires? A Tamires perguntou se não dá problema de visão na cliente. E não. Não porque, como eu já falei, a intensidade da luz é muito baixa. Se a pessoa tem fotossensibilidade, o que é fotossensibilidade? É, por exemplo, você ligou o LED ali para fazer os cílios, que seria a luz, a luminária, a cliente já aperta o olho assim. Isso é fotossensibilidade. Porque a partir do momento que ela entrou em contato com uma luz mais intensa, ela já sente ofuscar o olho mesmo fechado. Ou aquela sensibilidade que dá vontade de realmente apertar o olho para ocluir mesmo, né? Para fechar aquela luz. Que provavelmente vocês já devem ter atendido clientes assim. Eu sou uma cliente assim, porque quando eu deito, a pessoa liga aquela luminária para fazer o atendimento, eu já aperto o meu olho, porque eu sinto muita sensibilidade à luz. Pessoas que têm sensibilidade à luz, a gente precisa, né? A gente precisa usar o pad escuro. Mesmo você que não está utilizando o LED UV, que seria essa técnica nova na extensão de cílios, você precisa utilizar esse pad escuro na sua cliente que tem fotossensibilidade, porque isso ajuda a melhorar a experiência dela. Por quê? Porque você fecha aqui a pálpebra superior com esse padzinho, ela não vê mais nada. Então, assim, não vai deixar a cliente cega, o LED UV não vai acontecer nada, porque ele não foi feito para interagir na pele, no olho, é somente na cola, só cola, mais nada. Igual, lógico que tudo que é novidade gera dúvidas, gera murmurinhos. Por exemplo, eu tô na área dos cílios há mais de 6 anos. Quando eu comecei, era algo muito novo, mais do que agora, porque se parar para pensar, é uma área nova. Apesar de tipo fazer aí uns 8 anos mais ou menos, é uma área nova. Porque tipo é pouco tempo se parar para pensar para uma área, né, da beleza. Então é meio que uma novidade ainda. Quando começou, gente, vocês não tinham noção de como que era a qualidade dos materiais, como que era a qualidade da cola. Igual tem alguém aí, será mais de tipo 5 anos de área? Responda no chat se você tem mais de 5 anos aí, que eu já vou para a próxima pergunta aqui também. Por que eu tô falando isso? Porque quem tá mais de 5 anos na área dos cílios sabe como que era a qualidade dos materiais. Meu, vocês não tinham noção como ardia o olho. Era uma ardência que a pessoa parecia... Ficava o tempo todo chorando durante o procedimento. Ficava com o olho mega vermelho, mas mega vermelho mesmo, porque a cola era tipo... Olha, o povo hoje fala, né, que a cola de extensão de cílios parece Super Bond. É porque a pessoa não conhecia a cola de quando começou. Porque a cola de quando a gente começou realmente parecia Super Bond. De tanto que o cheiro era forte, de tanto que tinha vapor que saía ali, até a gente que nem estava tão perto da cola, assim, só ali, né, meio que aplicando na cliente, já passava mal, imagine a cliente. E ninguém ficou cega. A Ana Lúcia colocou aqui, ó, há 8 anos, não sei como as clientes sobreviveram. Então, ó, a Ana Lúcia falou, tá há 8 anos, assim como eu acho que eu ainda tô menos tempo que a Ana Lúcia. Eu acho que ela pegou ainda até os cílios de potinho, porque eu cheguei a pegar um pouco os cílios de potinho, mas eles já estavam mudando para os cílios de chicote, mas ainda assim era duro, 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 que a cliente sentia cutucar o olho. Sim, potinho.
Potinho, ó, não tô falando? A Então, Luiziane tem 7 anos. olha, E era ruim mesmo. a Luiziane falou que aí, ó, 7 anos e lembra o quanto era ruim. Ó, pode ser que alguma cliente tenha tido algum problema no olho? Pode até ser, né? Porque a gente não sabe, porque, né? Igual, nossa, eu tô lembrando até de uma cena que aconteceu comigo quando eu comecei. O removedor era líquido. Nossa, gente. Foi isso, vai falando o tempo aí, tá, cá? Só pra mim saber. Agora é 3h10. Ai, não lembro que horas que. Tô perguntando o tempo aqui pra mim não A ficar. gente estimou até as 3. Ah, é. É. Quase uma hora. Eu vou dar uma acelerada aqui, gente, que a gente tá dando nosso tempo Então, mais aqui. uma pergunta aqui, ó. A Luiziane, ela disse que é de Fortaleza. Então, não dá para fazer o curso online, né? Ó, a Luziane perguntou que ela falou que é de Fortaleza e falou sobre curso online. Calma. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque se for para mim falar tudo que vem na minha mente, eu vou ficar a tarde inteira aqui falando para vocês. Mas em relação a ficar cega, não fica, porque eu já passei removedor líquido no olho da cliente e ela não ficou cega. Ela só pulava de tanto arder, mas não ficou cega. Então não vai ficar cega. Agora, acho que pode passar o próximo slide para mim finalizar aqui. Daí, como eu falei, a evolução do LED, né? Tem as certificações internacionais já, tá, gente? Então, como eu falei, fora do Brasil, ó, já tá correndo o LED há muito tempo. Então, é aqui que a gente tá trazendo meio que essa novidade. Então, fora do Brasil já existe aí. A gente tá ajustando as câmeras aqui para vocês conseguirem ver bem. Aê! Tem as certificações internacionais e a gente sabe que os órgãos regulamentadores de outros países são mais rigorosos do que a Anvisa. Então, para ele ser liberado tanto a cola quanto o aparelho LED, é porque realmente é seguro. Pode passar o próximo slide. E agora vem aquilo que eu gostaria de fazer em primeira mão aqui para vocês, que é o lançamento oficial do online. Porque assim, ó, desde que eu comecei a falar do LED nas minhas redes sociais, muita gente me procurou, mas muita gente mesmo. Todo dia eu recebo muita gente falando que quer fazer, que queria saber mais, que queria aprender melhor, né? Porque uma coisa é você ver uns vídeos na internet, outra coisa é realmente você assistir e entender como aquilo funciona, né? Entender exatamente como fazer a aplicação correta, como usar a luz corretamente. E hoje eu vou fazer aqui junto com vocês o lançamento oficial do online, que será, já tem data marcada, será ao vivo no dia 9 de março, então segunda-feira que vem. Mas é algo diferente, eu vou explicar o porquê que é diferente. Pode passar o próximo slide. Antes de eu falar exatamente como vai ser, calma um pouquinho, eu quero dizer aqui para quem quer sair do básico, né? Essa formação eu falo que não é para qualquer profissional, e sim para aquela profissional que realmente quer uma inovação, quer se diferenciar. Porque como eu falei lá no começo, tem muita leste, né? Todas as lestes, e tem trabalhos incríveis, porque hoje a gente tem acesso à informação, tem acesso ali a como fazer melhor, tudo mais, mas é a leste que traz uma inovação que vai se diferenciar. Porque igual eu, quando eu comecei a falar nas minhas redes sociais do meu método de cílios, que eu, né, criei meu método, que é o Soft Lash, e hoje com o LED, que é algo que faz com que a cola seque na hora, não tenha a questão da alergia, diminui muito a questão da alergia, tem a durabilidade ainda melhor, isso chamou muita atenção das minhas clientes. Elas vieram e falaram, nossa, eu quero fazer isso com LED. Hoje elas são minha propaganda, elas falam, nossa, a minha lash, ela usa o LED, que faz a cola secar na hora, não sei o que. Então elas se sentem até orgulhosas de ter uma profissional assim. Então eu falo, né, o que é o LED? É o controle real da cura, que seria a secagem da cola, que seria o adesivo, retenção previsível, segurança na aplicação, diferencial competitivo, então você vai se diferenciar de outras lashes, e uma elevação de padrão, porque você vai elevar, você vai trazer algo diferente para as clientes. Pode mudar? E como vai funcionar esse lançamento online?
a gente vai ter toda a parte teórica e demonstração ao vivo, com essa qualidade que vocês estão vendo aqui hoje. Que realmente câmeras profissionais, a Karina até filmou um pouco dos bastidores aí para vocês verem, depois vai lá no meu Instagram para vocês verem, que realmente aqui a gente quis trazer algo diferente para vocês, algo com uma qualidade tanto de áudio quanto de visual, né? E vai ser assim também no curso online. Vocês vão conseguir realmente ver o que está acontecendo ali. Na hora da gravação, a gente vai focar bem a câmera na hora da aplicação. Durante a aula, vocês vão poder perguntar tudo o que vocês quiserem. Então, é teoria e demonstração. Nessa parte vai ter todo o fundamento técnico do LED, segurança, biossegurança, comprimento de onda, que é aquilo que eu já falei um pouco para vocês aqui, mas com mais detalhes. Os materiais, os equipamentos, eu até trouxe também, porque eu falei, eu não queria só falar, eu queria mostrar também, né? Para vocês verem que tem vários tipos de aparelho, vários modelos, não é só um. E daí vai ter a demonstração prática ao vivo e também as estratégias de aplicação, né? Como você faz a aplicação para realmente ser mais rápida, porque isso também, o LED, ele diminui o tempo de aplicação, porque a cola seca na hora, você já pode ir para o próximo, então é muito rápido. Pode passar o slide. Então, o que você vai receber nesse curso? Além de você poder participar ao vivo no dia 9/3, porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes não vão conseguir participar ao vivo, mas quem conseguir vai ser ainda melhor, porque você vai poder tirar suas dúvidas na hora, assim como essa aula hoje. Mas quem não conseguir participar ao vivo, você vai poder ter acesso ao curso gravado por 1 ano. Então você vai ter 1 ano acesso àquele curso. Então sempre que surgir dúvidas, vai lá e vê novamente a aula. Surgiu mais uma dúvida? Vai lá e assiste novamente a aula. Então você vai ter acesso a esse curso totalmente gravado, para você ficar assistindo quantas vezes você quiser. E daí lá no curso mesmo tem a parte de comentários, você pode tirar suas dúvidas lá. Ou você também vai ter o acesso exclusivo pelo WhatsApp, então você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que a gente vai estar te respondendo com a sua dúvida. Estou desenvolvendo mais algumas coisas aí, mas logo eu vou falar, é algo especial, para ter esse suporte mesmo, né? Para vocês conseguirem tirar as dúvidas ainda mais rápido. A apostila digital completa, que é a apostila que eu entrego no curso presencial, então você vai ter acesso a essa apostila, para você ter impressa, se você quiser, você imprime, tem ali do seu lado nos atendimentos, para qualquer dúvida que surgir, você ir lá na apostila, ver rapidinho. Também certificado digital, então assim que você finalizar, você vai receber o seu certificado, para você poder imprimir e colocar aí no seu espaço, mostrando que realmente você estudou o LED, a prática do LED na extensão de cílios. Você não viu na internet e começou a trabalhar, você estudou aquilo, você tem prioridades, né? Você tem a cliente, você pode falar, não, eu fiz um curso, eu estudei, eu tenho certificado da técnica. E também acesso a todos os links de compra de materiais utilizados. Então eu fiz uma lista com todos os links, né? Você pode comprar esse modelo, qualquer modelo vai ter o link para você comprar. Você tem aquela segurança, porque você sabe que eu já comprei, chegou, tudo certo, porque o fornecedor ele faz toda a questão de imposto, declara imposto e tudo mais, então vai chegar corretamente da onde você estiver. Fora também que além dos materiais utilizados para o LED, eu coloquei links de outros materiais, tipo fios que eu utilizo, que melhora ainda mais o meu trabalho, a qualidade do meu trabalho. Então, tudo isso você vai ter dentro desse curso, que seria o ao vivo e ao mesmo tempo online, porque depois que se você não conseguir participar ali no dia, você vai ter esse acesso a esse curso, ou se você conseguir participar no dia, melhor ainda, porque você vai poder tirar sua dúvida no momento do curso. E tudo isso, pode passar o próximo slide, por apenas R$ 297. Esse valor, ele vai, primeiro a gente vai fazer o lançamento, a gente está fazendo o lançamento oficial aqui e só quem está no grupo vai receber em primeira mão esse valor, que provavelmente a gente vai mudar. A gente já vai até mandar já o link no grupo, tá? Que seria esse valor, porque a gente não vai deixar por muito tempo, a gente vai deixar alguns dias disponível esse valor, depois a gente vai mudar e só quem está no grupo vai ter acesso a esse valor. E eu falo, né, que menos
que o valor de um procedimento. Então, menos de um procedimento, você já paga praticamente o curso aí, né? Você faz dois cílios no máximo, você já pagou o investimento que você fez. Porque igual eu consegui fazer o reajuste do meu valor, do preço dos meus cílios, com muita facilidade em dezembro do ano passado. Porque as clientes, elas não iam ficar falando, ai, mas eu não vou mais, porque eu vou na outra fulana que tá mais barato. Não, elas sabem que eu tô entregando algo diferente para elas. Então, eu ajustei o valor e ninguém saiu. Porque acontece, né? Quando a gente faz o ajuste de valor, algumas clientes somem. Por quê? Porque elas vão atrás de preço. E você entrega algo que, né, não é preço, é valor, algo diferente, uma inovação. Daí, mais do que o retorno que essa técnica pode gerar, no caso, né? Então, você vai estar pagando aí menos do que você vai receber de volta. Inovação não é gasto, é expansão. Então, pense que é um investimento que você vai estar expandindo aí a sua área. Então, o link agora já está no grupo. Como eu falei, o lançamento oficial para vocês. Dia 9/3 estarei aguardando todas aí para esse curso que vai ser meio que híbrido, porque ao mesmo tempo que ele vai ser ao vivo, você vai ter acesso a ele todo gravado depois. Aguardo vocês. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma dúvida aí. Estou vendo uma simulação do parcelado, quem não tiver esse valor agora, 10 de 29,70. Olha só, a Karina até fez uma simulação do parcelado aqui, porque quem pode pagar ou no Pix ou no link de crédito. E o parcelado sai quanto? 10? De 29,70. 10 de 29,70. Uma pizza por mês. Olha, é muito baixo, gente. 10 de 29,70 é muito pouco. Para você aí estar adquirindo aí todos os links, apostila, certificado, todo o conteúdo, né? Depois que você vai poder ter acesso ali diariamente no online, gravado, e o suporte também. Então é isso. Espero que veja todas vocês lá, né? Nesse curso ao vivo, que eu quero tirar ainda mais dúvidas com mais detalhes. A gente vai ter muito mais tempo para poder tirar essas dúvidas. Oi? A Carla está perguntando se você dá presencial. Daí fala pro dia 23. Ah, a Carla está perguntando se eu dou presencial também. E sim, a gente tem a agenda do presencial. É que a gente quis realmente fazer esse online também para conseguir pegar muita gente que a gente não está conseguindo ajudar, que seria todas essas meninas que entram diariamente em contato pelo Instagram e não conseguem vir presencialmente porque a gente atende aqui em Sorocaba, São Paulo, e muita gente são de outros estados, então a gente realmente quer ajudar muita gente aí, por isso a gente fez esse online. Mas o presencial a gente tem, a próxima data vai ser dia 23 de março. Temos uma vaga apenas para essa data, mas aí a gente vai ter agenda em abril, todos os meses a gente vai ter agenda de curso presencial. E o presencial também vai vir com uma novidade incrível, mas eu não vou falar agora, senão sai do foco. Mas o presencial também vai ter algo diferente que tenho certeza que as alunas vão amar. A Josiane, a Carla, vou até tirar um print, perguntou de valor. Aí você fala que vai falar As meninas só estão perguntando aí do valor do presencial na live aqui. Não vou passar agora para não sair do foco do online aqui, mas a gente vai entrar em contato depois, uma a uma ali, para estar passando todas as informações do curso presencial. Que eu sei que o presencial também é bem legal, porque você consegue realmente fazer a técnica ali e até ver qual aparelho você vai se adaptar mais. Mas então é isso, vou encerrar por hoje. Eu sei que tem algumas dúvidas aí, mas eu não vou conseguir responder. Mas eu espero que você esteja no curso online para a gente estar juntas, eu passando todas as informações e você conseguir tirar suas dúvidas.